Fala galera, meu nome é Thales. E aí galera do YouTube, mais um tour pela física e hoje o assunto é termologia. Vamos sem perda de tempo, porque quando fala de termologia, a gente fica quente, ó, temperatura. Vamos embora para essa questão, chega de piadas, vamos para o que interessa. Em 1962, um jingle, vinheta musical, criado por Heitor Carilo, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de. Então, galera, essa aí é uma questão clássica que envolve conceitos primitivos, conceitos fundamentais da termologia, mais especificamente da parte de calorimetria, que é o fluxo de energia entre corpos. Ah, o que é isso? Vou falar aqui para você, antes da gente resolver essa questão, que é bem facilzinha. Vamos lá. Vamos aqui montar o esqueminha, 1, 2 e pá, na sua tela. Aqui. Ah, tá, muita informação. Calma, vamos por parte. Quando a gente fala de termologia, da parte de termodinâmica, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é temperatura. O que é a temperatura de um corpo? É o grau de agitação das moléculas do corpo. Quanto mais agitadas as moléculas, mais quente está o corpo, maior a sua temperatura. E quanto menos agitada, menor a sua temperatura. E a temperatura não é algo que é constante no corpo, ela varia quando ele troca calor com outros corpos ou com o ambiente. E aqui eu botei um esqueminha para você de um corpo A e um corpo B. O corpo A tem uma maior temperatura e o corpo B tem a menor temperatura. Então, sempre a natureza vai buscar o equilíbrio térmico. Quando temos dois corpos em um sistema, onde um está com uma menor temperatura e outro com maior temperatura, o corpo de maior temperatura, ou seja, o corpo que está mais quente, ele vai ceder calor para o corpo de menor temperatura. Então, sempre o fluxo do calor de maneira natural vai sair do corpo mais quente para o corpo mais frio. Sempre sai do corpo mais quente para o mais frio. O corpo de maior temperatura vai ceder energia na forma de calor para o corpo mais frio até eles ficarem com a mesma temperatura. Até esse sinal aqui, até esse sinal ficar igual. Temperatura do corpo A vai ficar igual à temperatura do corpo B. Sempre a natureza vai buscar esse equilíbrio térmico. As duas temperaturas são diferentes, mas quando elas estiverem trocando calor, sempre vão trocar calor até eles ficarem com a mesma temperatura. Sempre o fluxo de calor saindo do corpo mais quente para o corpo mais frio. E agora vamos para a questão. Ele está perguntando aí a função da porta e dos cobertores. Ele está perguntando a função da porta e a função dos cobertores. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui um esquema do meio interno, que é a casa, e do meio externo. Obviamente, dentro da casa a gente tem uma maior temperatura. E qual é a função da porta nesse caso? Claro, a gente sabe que pelo senso comum, se a gente deixar a porta aberta, a temperatura vai começar a cair e a gente vai começar a sentir frio. Mas qual é a grande pegadinha da questão? A grande pegadinha é que frio e quente são sensações que decorrem da perda ou do ganho de calor. O frio nada mais é do que a perca de calor. Então, não existe essa de, eu vou abrir a porta, se eu abrir a porta, o frio vai entrar. O frio não tem fluxo. O frio não entra, o frio não sai. O frio é uma sensação, assim como o quente. O que se movimenta é o calor, é a energia. Então, quando ocorre a sensação de frio, não é o frio que está chegando, é o calor que está indo embora. Então, o calor é que tem fluxo. Então, a função da porta é prevenir
é prevenir que a casa perca calor, porque a casa ela é o meio quente, ela está querendo trocar calor com o meio mais frio, que é o ambiente lá fora, que é o meio externo. Então a porta ela vai servir para que o calor, quando ele quiser sair da casa, ele encontre a porta e não consiga, calor representado pela letra Q, ele encontra a porta aqui e não consiga ir fluir para o meio externo. E por que usa-se uma porta geralmente de madeira? Porque madeira é um material que dificilmente ele vai variar sua temperatura quando ele recebe calor. Ele é um material que ele é isolante térmico. A gente vai ver isso mais para frente, mas o material da porta, assim como diversos materiais, como o material do cobertor, eles são isolantes térmicos, ou seja, a gente pode trocar energia com ele, mas dificilmente ele vai variar a temperatura, ele vai ficar na temperatura do ambiente. Então a porta aqui ela impede a perda de calor, ela minimiza a perda de calor. E o cobertor, Thales, qual é a função do cobertor? A mesma coisa. Se o ambiente lá fora, se o ambiente externo, aqui o ambiente externo, está com a temperatura mais baixa e o nosso corpo está com a temperatura mais alta, quando a gente se cobre, a gente faz com que o cobertor ele impeça que o calor saia do nosso corpo e vá para o ambiente, ele fica retido no cobertor. Então aí a gente não troca calor com o ambiente, o calor não sai da gente e vai para fora. Então o cobertor ele tem a mesma função da porta, ele impede que o calor saia do corpo mais quente e vá para o mais frio. Ele vai minimizando esse equilíbrio térmico que sempre acontece. Então a resposta correta aqui é letra C. Letra C de conquistei a aprovação. Então, só para resumir a questão de hoje, a mini aula, na termologia, todos os corpos possuem temperatura, que é o grau de agitação das moléculas. E no fluxo natural, quando a temperatura varia, é porque está acontecendo troca de calor. E esse calor sempre vai sair dos corpos mais quentes para os corpos mais frios, até eles ficarem com a mesma temperatura. Aqui, a casa é o meio mais quente. Está tentando trocar calor com o meio mais frio. Está tentando ceder esse calor para o meio mais frio. Mas a porta, que é um isolante, ele está impedindo. Assim como o nosso corpo é o meio mais quente, o nosso corpo aqui é o meio mais quente, o meio quente, está querendo ceder calor para o meio mais frio, que é o meio externo, o ar, as partículas do ar que fica no nosso quarto, na nossa casa. Mas o cobertor ele impede essa passagem de calor do corpo para esse ambiente externo. Então o cobertor e a porta são isolantes térmicos e têm funções de minimizar a perda de calor de determinado corpo. Isso que acontece também com as camisas, o material a lã, que são materiais que têm alto calor específico. E então eles são denominados isolantes térmicos porque eles precisam de uma energia muito grande para poder variar sua temperatura e permitir essa troca de calor. Então são materiais aí usados até para a gente se agasalhar em períodos que estejam a uma temperatura bem amena. Então, galera, essa foi a dica de hoje, termologia, o fluxo natural do calor, que é do corpo mais quente para um corpo mais frio. Na verdade, frio e quente são sensações que sentimos decorrente da perda de calor, no caso o frio, e quente é o ganho de calor. Então, frio e quente são sensações e não possuem fluxo. O calor é que é a energia térmica em trânsito. Então, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, se não entendeu, deixe nos comentários. Entre em contato no Instagram, @projetoexatastt, segue lá. Se inscreve aqui no canal. Tamo junto. É nóis!